Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao TanumaCast, podcast que vai além do direito. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber o meu amigo, meu convidado especial, o doutor Júlio Soares Noronha. O Júlio é um advogado, ele tem pós-graduação a nível de mestrado pela Pontifícia Universidade Católica. Além disso, ele é professor, universitário, é meu colega de trabalho no Centro Universitário de Suzano, a Unisuzano. Então, é satisfação, é um convidado especial, é um amigo. Ele é uma pessoa espontânea e verdadeira, né? Ele é uma pessoa isso demonstra que a integridade dele, que eu tenho certeza que também é profissional, né? A gente ouve falar muito bem do trabalho dele, os alunos da faculdade gostam dele, naturalmente os alunos indicam bastante ele, né? Ele mesmo já disse, por mérito mesmo, né? Por ele ser uma pessoa legal, por ele ser uma pessoa próxima dos alunos e principalmente pelo fato do Júlio, assim, a gente percebe que ele realmente quer que os alunos aprendam. Às vezes ele fica meio irritado, fica nervoso com a situação do país, com várias coisas erradas, mas faz parte, né? É uma indignação típica de um cidadão, daquele que quer e sonha e trabalha para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, e ele faz isso com maestria na faculdade, eu percebo. Então eu vou pedir para o Júlio fazer as suas considerações iniciais, né? Fazer aí os seus agradecimentos, seus alôs para quem ele quiser, e principalmente tem a pergunta inicial, eu quero saber, ou seja, nós, espectadores, queremos saber quem é o Júlio hoje. Olá, amigo Nelson, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Cumprimento a você, cumprimento aos seus espectadores. E venho acompanhando o trabalho que você vem fazendo, é um trabalho de relevância social muito grande, uma vez que o seu quadro aqui você aborda o assunto jurídico, mas de uma forma mais simples. Você aborda temas jurídicos, até o próprio Tribunal de Justiça, ele está lançando uma campanha, né, para afastar aquele juridiquês. Para quem não sabe, o juridiquês é aquela formalidade, aquela linguagem muito técnica, onde a pessoa que é leiga ela não consegue entender muito bem. Então, não só o advogado, mas o próprio operador do direito precisa ter esse perfil, né? E eu vejo que você foi um dos profissionais hoje aqui na região que mais absorveu isso, que mais incorporou isso. Essa linguagem mais pragmática, essa linguagem mais objetiva, mais prática, né? É um prazer muito grande estar aqui. Fico muito honrado com seus elogios na abertura do quadro. Então, o Júlio, você me fez a pergunta de quem é o Júlio. Hoje eu sou advogado, basicamente atuo principalmente em duas áreas, na área tributária e na área criminal. Tenho 48 anos, sou casado, tenho 2 filhos, resido aqui na cidade de Suzano. Como é o nome dos seus filhos? Tenho 2 filhos, o Gabriel, de 13 anos, e o Davi, de 7. Maravilha, manda um alô para eles aí. Gabriel, Davi, um beijo para vocês. Papai ama vocês, tá? E quem é o Júlio? O Júlio é um cidadão que às vezes se revolta muito, né, com algumas coisas. Realmente, como você falou, revolta no sentido de querer fazer sempre o melhor, né? Eu sou uma pessoa que tudo que eu faço eu me cobro muito, seja na sala de aula, seja na advocacia. E nós precisamos disso, né? Nós precisamos dessa consciência, nós precisamos dessa sensibilidade de sempre buscar a excelência, de sempre buscar o melhor. De consciência cidadã, né, Consciência Júlio? cidadã, Nelson. Hoje faltam muito, né? Então, Verdade. você não vê, principalmente no curso de Direito, não que o curso de Direito seja melhor do que os outros cursos, mas você estuda... quando você está numa graduação, quando você está numa faculdade de Direito, você está ali ou para definir o direito de alguém, ou para proteger o direito de alguém. Verdade. Entendeu? Então, quer dizer, é um curso que você tem que ter uma consciência social Claro, muito aflorada. Um posicionamento. Um posicionamento, né, mas um posicionamento coerente. coerente. Só que na nossa sociedade hoje o que se vê, o que é? É um posicionamento pouco coerente, com muito fanatismo, com muito extremismo, Exatamente. independente que seja direita ou esquerda, mas Verdade. você vê esse posicionamento em ambos os lados. É verdade. Os né? ânimos se exacerbam, né? Exatamente. E acontecem coisas inadequadas para um comportamento de um cidadão, né, Júlio? Com certeza. E assim, sala de aula eu cobro bastante. Sala de aula eu Correto. puxo mesmo o aluno para ver se... Porque assim, ele tem que entender que aquilo é para o bem dele.
Com né? A certeza. cobrança que você faz, né? Sim. Às vezes um pouco mais enérgico, Verdade. é para o bem dele mesmo. Mas eu entendo que, eu percebo que eles entendem sim, né? Tem uns que demoram um pouco a amadurecer, mas até o final do curso a grande maioria, os que ficam, né? Os que não param, Sim, os que não desistem acabam muitos param amadurecendo pelo pelo caminho, meio do né? caminho, né? É verdade. Ô, Júlio, e qual era o seu sonho de infância? O que você projetava para a vida adulta na tua infância? Na verdade, Nelson, durante a minha infância, eu confesso para você com toda sinceridade que eu nunca tive aquele sonho de militar Entendi, na área do direito. entendi. Isso surgiu no meio do caminho. E como surgiu? Na verdade, eu tive um episódio na minha família, Sim, tive um parente que veio a cometer um delito entendi, e esse parente ele chegou a ficar preso durante um tempo, entendi. esse familiar, e eu acho que isso despertou. Tanto que a primeira vez que eu fiz o meu vestibular, aqui em Mogi das Cruzes, eu fiz o Sim. curso de economia. Ah, você pretendia fazer economia. Eu pretendia fazer economia, mas aí por que eu pretendia fazer economia? Porque eu iniciei, com 14 anos, eu comecei a trabalhar num banco. Ah, Eu no banco. trabalhava no Banco Itaú, Sim, né? sim. E lá permaneci por 21 anos. Então, Puxa vida. durante o processo, durante a fase da minha vida em que eu fui ingressar no curso superior, Entendi. eu era bancário. Ah, você era bancário. Então, no banco, quais são os 3 cursos principais que quem trabalhar... Sim. Hoje, não sei se mudou um pouco o perfil, mas era o curso de engenharia, administração e economia. Verdade, verdade. Então, esses eram os principais cursos de quem queria um cargo maior, queria crescer dentro do banco. Porque o direito ali, no ramo bancário, ele é muito específico. Ele é né? muito específico e fica limitado somente ao departamento jurídico. Os economistas atuariam com mais, né? Isso. Teriam mais possibilidade até de promoções dentro do banco. Né? O jurídico ele fica ali, não que não tenha promoção, mas ele ele Isso, se limita a exatamente. ser um advogado do banco, né? Aí, no meio do caminho, surgiu o interesse de fazer o direito. Aham. Eu acredito que esse episódio que ocorreu na minha Ah, família, entendi. eu acho que deu aquela despertada. Ah, entendi. Aí eu iniciei o direito, eu me especializei em direito, eu fiz uma especialização Olha que em legal. tributário. Tributário. Tá, e depois de 2 anos, concluída a pós-graduação, na especialização, eu entrei no curso de mestrado, Ah, em tributário também também. tributário. Aí eu tá. concluí o mestrado em 2015. Aham. E o que te fez assim, te levou a gostar do direito tributário? Teve algum start ou como foi por acaso? Como que Foi mais por um acaso mesmo, né? Aham. Porque a minha paixão, acho que da maioria dos estudantes de direito, é o direito criminal, é o direito penal. É verdade, né? é verdade. Mas aí durante as aulas do curso na faculdade, eu fiquei eu me identifiquei bastante. Aham. Eu me identifiquei bastante. E também era um curso que me ajudaria dentro do banco. Ah, entendi. Porque aí como eu já estava no curso de direito, Entendi. já tinha uma outra mentalidade, que Certo. seria a mentalidade de ir para o jurídico. Perfeito. Tá? Por mais que seja uma área mais restrita, mas se Mas você está sim, nessa sim, graduação, você... Não, sim, Ok. é uma boa carreira ser um Exatamente. advogado de banco, né? Uhum. E depois você acabou, hoje você é um advogado, digamos assim, trabalha por conta, né? Você é um liberal, profissional liberal. Profissional liberal. E o que te levou assim ao caminho de ser um profissional liberal ao invés de seguir uma carreira bancária, seja nesse banco ou em outro banco? Você acabaria se colocando, né? Caso você quisesse, né? Eu costumo dizer o seguinte, o ambiente corporativo, muitas vezes hoje, ele chega a ser até um pouco insalubre. Eu também Né? acho. A pressão é muito grande, a O pessoal cobrança é diz, muito grande. com todo respeito aos bancários, tem bancário que fala que ser bancário não é profissão, né? Não, mas isso já mudou? ficou um pouco perdido. Mudou? Isso Não já é mais. mudou porque Eu fui assim, bancário também, eu trabalhei 4 anos na nossa caixa. na nossa caixa, Só que 4 anos. depois passou a ser Banco do Brasil, é. Banco do Brasil, exatamente. Então, eu optei por fazer o direito porque Sim. realmente eu estava dentro do banco. Ah, entendi. Entendeu? E aí essa área veio basicamente por isso. Aham. Né? Porque como eu estava no banco, eu tinha interesse de ir para o Entendi, jurídico. entendi. Né? Mas assim, eu acho que ser um autônomo, Uhum. qual que é a principal vantagem hoje? É a autonomia, como o próprio nome diz, né? A liberdade verdade, que a você tem. liberdade, né? A liberdade de horário, por Verdade. exemplo, hoje mesmo eu saio daqui, eu pego meu filho meio-dia no Sim. colégio, depois 1 hora eu busco outro. Se você tivesse lá fosse Se eu um tivesse funcionário, preso, já não fixo, poderia. cumprindo um né? horário. Talvez você estivesse trabalhando lá na capital, tendo que viajar, não é? Exatamente.
Exatamente. E aí tinha... E às vezes até o meu próprio enteado, né? Entendi. Até o meu próprio enteado eu levo até o Entendi. colégio, Você tem entendeu? todos esses compromissos Tem familiares, né? tem todos esses compromissos. Aí falando, só fazendo, quebrando um pouco aqui o assunto, fazendo um parênteses para não parecer injusto, né? Que eu falei do meu enteado. É um menino maravilhoso. Que Tá? legal. É Ayrton o nome dele. Ó, o Ayrton tem 11 aninhos. 11 Tá? aninhos. É um menino que... Ainda é criança, né? Ainda é criança, mas é assim, foi um filho que eu ganhei. Que legal, Tá? que legal. Ayrton, O pai não é aquele que cria, aquele que fica preso, não necessariamente o consanguíneo, né? exatamente. Então foi uma ligação muito grande que Aham. eu percebo que é recíproco, tá? E isso é muito bom. E aí E queria até logo de cara já tem uma afinidade, assim. exatamente, Que né? legal, que E queria legal. mandar um beijo para ele, assim, Ayrton, tá? O tio tá mandando, ele me chama de tio Júlio, né? Tio Júlio. Tá? O tio Júlio manda um beijo para você e te amo também, tá? Oh, legal, legal. Ô, Júlio, quais foram os seus desafios, assim, porque trabalhar e estudar, fazer uma faculdade de Direito não é fácil, né? São 5 anos. Quais foram os maiores desafios que você teve que superar durante o período de estudante? Eu assim? acho que o grande desafio que eu tive, né? Acho não, né? Maior desafio que eu tive era comigo mesmo, a cobrança que eu fazia. Entendi. Porque assim, graças a Deus, eu não, como eu já trabalhava no banco, Aham. tá? Eu tinha uma remuneração, era solteiro, tinha uma Sim, remuneração sim, aí sim. que dava para pagar o meu curso Sim, sim. com um pouco de folga, um pouco de tranquilidade. Então, apuro financeiro eu não passei durante a Aham. faculdade, Entendi. tá? Entendi. Então, assim, o maior desafio mesmo era aquela vontade de sempre querer fazer mais e melhor, 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 melhor. Eu estudava igual um louco, Entendi, né? entendi. Estudava muito, muito, muito. E aquela autocobrança, ela não é uma coisa... Às vezes, E quando você exagera, não é seria uma coisa assim, legal. mais ou menos um perfeccionismo, Exatamente. às vezes um pouco exagerado. Exagerado. Você se cobra muito, Me né? cobro demais, E você acaba se entendeu? desgastando um pouco consigo mesmo, né? Tem a cobrança, tem a preocupação, Aham. né? É Então, fica uma coisa meio pesada, né? Meio Fica, carregada. fica. Ô, Júlio, e o que te levou a ser professor, né? Hoje você é um professor universitário já há bastante tempo. O que te levou para essa carreira? Assim, foi um start? Foi um por acaso? Como é Na que foi? verdade, eu quando iniciei o mestrado na PUC, em São Paulo, surgiu também no meio do caminho. E aí eu comecei a fazer o mestrado, que eu sempre gostei muito de estudar. Aí, numa das aulas, né, eu fui fazer uma apresentação de um seminário. O professor, quando terminou o seminário, e eu super nervoso, né, porque Sim. o mestrado você faz uma apresentação, né, para um grupo de 14, 15 alunos, Aham. né? E aí, quando acabou, eu encontrei com ele no corredor. E ele pegou e falou para mim assim: Júlio, você tem experiência docente como professor? Aham. Falei: não, nunca dei aula em lugar nenhum. Daí Entendi. pegou e falou para mim assim: pensa nisso, você leva jeito. Olha, que legal. E aí, poxa, aquilo me inflou, né? Eu falei: poxa, então acho que eu vou pensar nisso. Aí foi aonde a Unisuzano hoje, né? A antiga Faculdade de Suzano, Faculdade de Suzano. me abriu as portas e lá estou há 10 anos. Olha, 10 anos já, hein? 10 Caramba, parabéns, Tô né? lá desde Uma 2015. década, né? Verdade. Você começou antes de mim, não. Eu tô indo para 9 agora, né? 8 e meio. Você entrou em 16, né? 2017. 17, tá indo para 8 anos agora. 8 anos, né? 2017, janeiro de 2017. Aham. Então, Júlio, deixa eu te perguntar. E falando de direito tributário, né? Quer dizer, você que é um especialista, um mestre em direito tributário, você poderia passar assim, algumas dicas, algumas informações assim práticas para os nossos espectadores, né? Que são de todas as áreas, assim, como você vê o direito tributário hoje e o que você acha que o cidadão ainda desconhece, umas dicas assim que poderia ajudá-lo no dia a dia. O que você quiser falar, fica à vontade, Sim, claro. tá? Pode escorrer. Primeiramente, fazendo um parêntese rápido, né? Eu vou passar uma mensagem aqui, principalmente para os alunos, né? Os alunos de graduação, não só da Unisuzano, mas de qualquer outra instituição de ensino superior. A matéria, essa área, é uma área muito importante. Além de ser uma área muito importante, é uma área que precisa de profissionais. O número de pessoas que atuam nessa área é um número pequeno, então é uma área que tem um campo muito vasto. Então, às vezes o aluno fica na dúvida
ele fala, poxa, mas tem muitos advogados, tá, mas nessa área existe uma certa carência. Então, é uma boa opção. Só que antes de você começar a advogar, você tem a questão do exame de ordem, do exame da OAB. E você que é estudante de direito sabe muito bem que o exame de ordem, a prova, ela é composta de 2 fases. Na segunda fase, você pode escolher em fazer direito civil, direito trabalhista, direito tributário. O direito tributário é uma ótima opção. Estou falando isso não porque seja a minha área, tá? Mas estou dizendo isso porque as opções de respostas, a variedade de resposta, ela é restrita, ela é limitada. Então, por exemplo, se você vai fazer numa outra área, de repente o número de ações, de petições que você tem que elaborar, né, é um número muito maior. No tributário, não. No tributário é um número mais restrito. Então, a primeira mensagem que eu deixo falando dessa área é para você que é estudante de direito. Tá? E aí, Nelson, tem também aquelas questões, né, dos direitos do cidadão. O que o cidadão pode esperar? Né? Entendi. Porque o direito tributário ele é tido já no curso de direito como, vamos dizer assim, existe um terror, existe um medo, existe um receio. O pessoal acha que é muito complicado. Não, né? não. Porque, assim, tem muito estudante de direito, inclusive, que quando ele entra na graduação, que ele pensa no direito tributário, o que ele imagina? Ah, vou ter que fazer cálculo. Não. Porque todo tributarista, ele vai ter ao lado dele um bom contador. Sim, entendeu? Sim. Todo advogado que atua nessa área, ele precisa ter um contador. Entendo. Porque ele mexe só com a parte jurídica. Tem coisas que ele não entende, que fica a cargo de quem é um contador. Né? Só que, assim, na grande maioria dos casos, o advogado tributarista, ele atua para empresas. Ele atua para empresas. Só que também existe um nicho aí que você pode atuar para pessoa física. Sim. Existe um nicho aí que você pode atuar para pessoa física. E aí eu vou citar alguns exemplos aqui que eu acho que seja interessante até para quem esteja nos assistindo. Claro. Então, por exemplo, existem direitos, tá, de quando você fala em relação à cobrança de impostos, cobrança de tributos, existem direitos e que são desconhecidos. Realmente tem muita coisa que as pessoas não conhecem. E aí eu posso citar alguns exemplos aqui. Imagina a seguinte situação: uma pessoa é aposentada. Uma pessoa é aposentada, independente da idade, independente da forma como ela se aposentou, ela é aposentada. E aí, mesmo após a aposentadoria, vamos imaginar, então, sobre aquele valor que ela recebe de aposentadoria, ela recebe X mil reais e ela vai pagar todo mês, tá, no demonstrativo de pagamentos dela, que ela baixa, que ela imprime lá do site do INSS. Ele pode ser aposentado pelo INSS, pode ser um regime próprio, ou seja, ele pode ser um funcionário público já aposentado. Né? Sobre a aposentadoria, ele paga imposto de renda. Só que vamos imaginar que aquela pessoa, seja antes de se aposentar ou depois de aposentado, ela foi identificada alguma doença grave, um câncer, tá? Uma insuficiência renal, uma cardiopatia, a pessoa ficou acometida de alguma doença. Tá? A nossa legislação, ela prevê a isenção do imposto de renda para os aposentados ou pensionistas que sejam portadores de alguma doença grave. Então, para você ter uma ideia, hoje os tribunais estão decidindo que até quem tem mal de Alzheimer, tá, que já seja aposentado, tá, a pessoa ela tem direito à isenção do imposto de renda. Tá? Mas, repito, a isenção do imposto de renda é só para aposentado e pensionista. Ok? Então, e aí vem uma dúvida que muita gente procura e pergunta, porque você imagina nessa mesma situação, uma pessoa tem algum problema no rim, o rim para de funcionar. E aí entra na fila para fazer a cirurgia, faz o transplante, tá? O procedimento cirúrgico é perfeito, o organismo se acostuma com aquele novo órgão, e aí a pessoa está aparentemente curada. Ela não apresenta mais os sintomas daquela doença. Então, ela fez o transplante de rim, ela fez o transplante, não apresenta mais os sintomas. Não apresentando mais os sintomas, a pergunta que fica é: se ela está aparentemente curada, ela ainda tem direito a essa isenção? Tá? O Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que é a nossa corte máxima, vamos dizer assim, do nosso Poder Judiciário, uma das cortes máximas do nosso Poder Judiciário, entendeu que sim. Tá? O fato de você
está aparentemente curado, tá? Não afasta o seu direito de requerer essa isenção. E essa isenção ela pode ser requerida até mesmo administrativamente. Você não precisa ingressar com uma ação judicial. Tá? Então, você pode fazer esse pedido de isenção mesmo que você não apresente mais os sintomas da doença, independente de qual seja a doença. Uma pessoa que tem a chamada neoplasia maligna, conhecida como câncer, tá? Faz um procedimento e aí passa por uma fase de acompanhamento médico e está aparentemente curada. O fato de estar aparentemente curada, essa pessoa ela perde o direito à isenção? Não, ela não perde o direito à isenção. E aí vou mais além. O STJ entendeu que nessa hipótese, tá, o contribuinte ele acaba tendo dois direitos. Tá? O aposentado ou pensionista, que é portador de doença grave. Então, você que é aposentado ou pensionista, que é portador de doença grave e paga imposto de renda sobre o valor que você recebe a título de pensão ou a título de aposentadoria, você tem o direito à isenção e, além do direito à isenção, você pode requerer, e aí, em regra, funciona mais judicialmente mesmo, você pode requerer a devolução dos valores de imposto de renda dos últimos 5 anos. Então, você acaba tendo dois direitos. Você acaba tendo o direito à isenção e acaba tendo o direito à restituição, a pedir a devolução daquilo que você pagou indevidamente. Tá? Os últimos 5 anos, porque o tribunal entendeu, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o valor o valor passa a ser indevido, a cobrança passa a ser indevida a partir da data em que a doença foi diagnosticada. Então, por que eu falo 5 anos? Porque se ela foi diagnosticada, por exemplo, em 2010, de 2010 até 2025 são 15 anos. Só que a nossa legislação limita o período de restituição a 5 anos. Então, eu estou partindo da premissa que a pessoa se aposentou antes de 2020. Então, se ela se aposentou, se a doença foi diagnosticada em 2018, ela só passa a ter direito aos últimos 5 anos. Tá? Então, esse é um dos principais direitos hoje que são invocados, que são solicitados. Tá? Por exemplo, também, muita gente é cobrado de IPTU. Tá? Muita gente é cobrada de IPTU. Quando você tem uma cobrança de IPTU, você precisa ficar atento que muitas vezes aquela dívida já está prescrita. Dívida prescrita é a chamada dívida, popularmente se fala que a dívida caducou. A dívida caducou, ela não é mais devida. Tá? Então, existem direitos, né, que são inerentes ao cidadão, que o cidadão tem, mas ele desconhece. Né? Ele desconhece esse direito e às vezes acaba pagando um valor indevido, às vezes acaba deixando de colocar dinheiro no bolso, como nessa restituição do imposto de renda. Tá? Então, nós temos essas nuances aí, essas várias situações. É verdade. Bom, informações altamente relevantes, Júlia. Você foi bem claro, né, ao explicar esses direitos relacionados à isenção de imposto de renda, para esses problemas dessas doenças mais graves, a questão do IPTU. Ô, Júlio, atualmente, quais são assim, os tipos de clientes, as causas que você patrocina, né, que seja judicial ou extrajudicial? Quais são os clientes que te procuram para resolver quais problemas jurídicos? Como eu falo, nós somos, antes de tudo, solucionadores de problemas jurídicos, né, Júlia? Sim. Então, eu acho que a faculdade, não estou criticando, eu sou professor universitário, mas na minha época, não sei se na sua também, eu acho que eu sou mais velho que você, né? E por ser mais velho, comecei um pouco antes na faculdade. A gente era doutrinado para litigar, né? Só existia basicamente aquela opção de resolver judicialmente, mas hoje o judiciário está muito sobrecarregado, né? Então a gente busca outras formas também, mediando, fazendo trabalhos, a advocacia, a chamada advocacia extrajudicial. Extrajudicial, né? Eu particularmente trabalho mais assim, usando sempre que possível, atuando na esfera extrajudicial. Eu faço bastante uso capiões, né? A parte de regularização de documentação de imóveis. E também inventário, que hoje é possível fazer extrajudicialmente, né? Inclusive, é possível fazer extrajudicialmente, até mesmo tendo filhos menores, é possível Agora fazer um com filhos inventário menores, com né? filhos menores, né? Enfim, o divórcio também, mesmo tendo filhos menores. Então, o extrajudicial eu entendo que veio a ampliar o leque de atividades. Mas você, quais são os tipos de clientes, quais são as causas assim que você mais tem solucionado aí para os seus clientes hoje em dia? Nessa área, Nelson, tributário,
Antes que gostaria só de fazer um parênteses, eu percebo que até na faculdade mesmo, né, você é um dos professores que mais estimula o aluno a fugir dessa consciência litigiosa. Como você bem ponderou, o aluno, hoje talvez menos, por ter influência, sofrer não é a palavra correta, mas por ser influenciado por profissionais como você. Né? Então, aquela consciência do aluno, né? Aquele perfil do aluno que só queria briga, litígio, aquilo está se desmistificando um pouco. Porque Né? tem casos, Júlio, não temos que recorrer ao judiciário porque as partes não Sim. se entendem, eles estão dispostos a litigar mesmo, né? O litígio, até na linguagem jurídica, é aquela, né, é um conflito de interesses caracterizado por uma lide, né? pretensão, a lide, né? Então, só que na minha época e hoje, eu não vejo assim, sabe, você deve ter conhecimento técnico, né? Tem que conhecer direito Sim. material, processual, doutrina, jurisprudência, mas hoje você não dá mais para, sabe, com 1 milhão, quase 1,5 milhão de advogados, a gente não pode se dar ao luxo de falar eu só faço judicial, eu só quero litigar, até porque o judiciário sobrecarregado, os trâmites estão sendo cada vez mais demorados, né? Demora-se demais até. Demora-se E demais. não estou necessariamente culpando aqui o juiz, o escrevente, o oficial de justiça, não, até porque eu já fui escrevente e oficial de justiça, né? Mas é porque realmente quase que desumano. Pelo Conselho Nacional de Justiça, ô Júlio, segundo dados do CNJ, o juiz, para ele considerando a quantidade de juízes na esfera federal e estadual, eles teriam que dar 10 sentenças por dia para poder dar conta dos processos que estão que é humanamente impossível, né? Humanamente impossível, né? Então, o que você pensa disso, dessa sobrecarga? E você já falou um pouco, né, da minha visão, né? Eu procuro incentivar, mas sempre no sentido de que às vezes as pessoas, alguns até no começo têm uma certa dificuldade de percepção. Acho que o Nelson só quer fazer extrajudicial. Não, eu estudei para fazer a parte judicial, mas hoje eu vejo como um leque de oportunidades, né? Como que você vê essas novas oportunidades que estão surgindo aí para os advogados, Júlio? Porque assim, hoje, o grande problema que nós temos ainda é o resquício daquela consciência. Né? Mas você imagina a seguinte situação: um cliente te contrata e aí você cobra um valor X para ingressar com essa ação. E aquele cliente te paga à vista. Mas você vai ficar preso àquele processo por 5, 10 anos. É verdade. Né? Entendeu? E é uma responsabilidade. Com certeza. Você vai ter que fazer recurso, você vai ter que se manifestar no processo. É uma carga mais que você tem. E durante um prazo indeterminado. Sim. Né? O nosso judiciário hoje está muito sobrecarregado e eu não consigo identificar que o pós-pandemia só piorou. O pós-pandemia piorou. Verdade. Então, piorou mesmo. a lentidão hoje é muito grande. É verdade. A lentidão. Mas, assim, não responsabilizo os eventuários, não responsabilizo os juízes, né? Mas eu creio que o volume de processo é muito grande. E também a gente não pode responsabilizar também nem os advogados, por quê? Porque o pessoal fala muito hoje que os advogados estão caçando ações. Não é que está caçando ações. O advogado ele vai patrocinar, vai abraçar as causas em que o cliente dele está se sentindo injustiçado. Exatamente. Agora, se hoje as informações estão mais abertas, tanto para para o cidadão, para as pessoas em geral, né, para a sociedade e para os advogados, naturalmente, isso, enquanto houver necessidade de se recorrer ao judiciário, vai recorrer, né? Vai se recorrer. Hoje, segundo os dados do CNJ, a maior quantidade de processos são na esfera, são voltados às relações de consumo, né? Que é, por exemplo, planos de saúde, são os seguros, empresas de telefonia, os bancos, né? Então são os maiores réus, a quantidade de réus. E o INSS, que diz que é o maior réu do mundo, né? Na parte previdenciária. Né? Eu achei engraçado quando eu vi, eu não sou dessa área, acho que o Júlio também não é, né? Mas é interessante, nós temos aqui o maior réu do mundo, né? E tem hoje, relativo à pergunta que você me fez, nessa área tributária, existe muita... Hoje já existem mecanismos para você fugir do judiciário. Então, hoje o que aparece mais do que é defesa de execução fiscal, defesa de processo de execução fiscal, que seria o quê? A execução fiscal
é aquele processo em que quando o Estado cobra um tributo, quando ele cobra um imposto de alguém, ele cobra através de um processo de execução fiscal. Verdade, verdade. E hoje cogita-se muito essa questão que eu citei agora do imposto de renda para aposentados, cobranças indevidas de IPTU, também existe uma demanda considerável. Né? Só que isso eu estou falando só no âmbito do Poder Judiciário. Né? Tudo que tramita no Judiciário. Então, Sim. tramitando no Judiciário, né, então você vai ter uma lentidão. Hoje você vai ter uma lentidão. Com certeza. Né? Só que hoje já existem, mesmo no direito tributário, existem mecanismos em que você pode sair do Judiciário e ir para as vias administrativas. E quais são os casos assim, que você... Hoje, o que mais se... Esses pedidos, como eu disse, né? O pedido de isenção. O pedido de isenção. Aquela questão também de isenção de tributo, imposto para PCD. Também você pode requerer administrativamente. A não ser que a regra é administrativa. A não ser que seja um caso excepcional que a Receita Federal não acolhe, a Receita Estadual não venha acolher o seu pedido. Aí você ingressa como ação. Mas em regra, não. Em regra, é direito administrativo. Poder judiciário. Entendi. Tá? Então, você tem aí no tributário, o que está hoje em ascensão na esfera administrativa, tá? É a chamada transação tributária. O que seria isso, Júlio? A transação, ela consiste no seguinte: quando você fala em transigir, transação é acordo. Você tem que ter um acordo. Entendi. Né? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que uma empresa... Vamos pensar na seguinte situação. Você que é empresário, a sua empresa tem uma dívida de 5 milhões de reais. Dívidas com a Receita Federal, dívidas com o governo do Estado de São Paulo, dívidas municipais. Tá? Praticamente todos os municípios já aderiram a esse procedimento. Então, hoje existe a possibilidade de você fazer um acordo extrajudicial. Tá? Então, por exemplo, você tem uma dívida de 5 milhões junto à Receita Federal. Periodicamente, durante várias vezes no ano, a Receita Federal ela publica um edital de transação. Então, ela te concede, isso existia até então somente em relação aos municípios. Chega no final do ano, o município faz um programa chamado de anistia, onde você quita a sua dívida de IPTU com desconto na multa e nos juros. Na transação é algo semelhante. Só que para fazer a transação, você pode aderir, então você faz a adesão e você vai ter uma redução significativa no valor dos juros e da multa, e aí você pode parcelar em até 60 vezes, tá, o valor que você deve. Ou existem também, dependendo da situação, a redução dos juros e da multa pode ser de quase 100%, tá? A redução da multa e dos juros pode ser de quase 100%, e você pode parcelar essa dívida em até 145 meses. Tá? Olha a vantagem. Então, se você tem uma dívida que aparentemente no primeiro momento era impagável, a empresa tem uma dívida que era impagável, você pode, dependendo do edital, se você se encaixar nas condições que o edital vier a estabelecer, você pode fazer esse parcelamento em até 145 vezes. Tá? E dependendo da situação também, você mesmo pode apresentar uma proposta para a Receita Federal. Então, você pode fazer a adesão ou você pode também apresentar a proposta. Essas duas situações. Maravilha, muito bom, boas, ótimas informações. E para as empresas, assim, o que o advogado tributarista, no que ele pode ajudar a empresa a não ter que sofrer penalidades, não ter que pagar multas em relação aos tributos, enfim. O que você acha, você, né, como tributarista, no que você se prontificaria a contribuir com a pequena, média ou grande empresa hoje? Hoje você tem aí a importância de um trabalho preventivo. Né? Você tem um trabalho consultivo, onde você acompanha o operacional da empresa para ver se ela está seguindo todas as normas legais. Compliance, né? Exatamente, é um controle que você faz. Tá? E existe também um trabalho que é feito, também junto com o contador, que é o trabalho de planejamento tributário. Olha que legal. Esse planejamento seria o seguinte: você navegar dentro do que a lei estabelece, e aí você pode, de repente, mudar uma sistemática aqui, mudar uma coisa aqui, mudar uma coisa acolá, para você fazer... Ajustar.
Tá? Isso vai depender do faturamento da empresa, vai depender do momento da empresa. Você pode fazer algumas mudanças para trazer o quê? Para trazer uma redução na carga tributária que ela paga todo mês. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, essa parte de planejamento também é muito E importante. ajuda a empresa Ajuda a empresa. economizar e não ter assim, surpresas, porque Exatamente. as multas aplicadas, eu não, como eu disse, eu não sou da área, Sim, mas as são multas são pesadas, né? altíssimas. São altíssimas, né, Júlio? O cara Exatamente. pode até quebrar a empresa, né? Quebra. Pode quebrar a empresa. Exatamente. E as multas são aplicadas, assim, as multas são altíssimas, não só para a empresa, para a pessoa física também, né? Também, A claro. pessoa, por exemplo, ela faz, agora nós vamos chegar na época do imposto de renda. As pessoas muitas vezes insistem em lançar uma despesa que ela não teve. Hoje os sistemas são totalmente interligados. Sim. Não Entendeu? adianta Aí querer você cai na enganar, malha né? fina, Vixe. aí vem uma apuração lá de um valor que você deveria ter pago, você não Sim. pagou e a multa vai lá em cima. Eles fazem, já aplica a multa de Aplica a imediato, multa né? e E acabou. acabou. Ô, Júlio, em relação aos tributos, fala-se muito que é recorrente que a carga tributária aqui no Brasil ela é muito grande, né? Mas, embora seja grande, enfim, muito alta em relação a alguns outros países, faz um comentário sobre isso e como o advogado pode ajudar. Você já falou bastante, mas fala mais um pouquinho para a gente encerrar essa parte aí, né? Essas dicas, essas informações. Basicamente, Nelson, para o advogado, ele realmente a carga tributária é muito alta, né? Mas eu particularmente costumo dizer o seguinte: no Brasil, se você for comparar com outros países, a carga tributária em si ela não é pesada. Não O grande tão- problema é que nós não temos retorno. Ah, entendi. Você não tem uma educação de qualidade, você não tem uma segurança de Entendi. qualidade, você não tem uma saúde de qualidade. Entendi. Então, aquilo que deveria ser revertido em benefício para a sociedade em serviço público, né, você não tem. Então, por isso que se torna caro. Porque, além disso, muitas vezes você tem que pagar um plano de saúde, você tem que Verdade. pagar uma segurança, você mora num condomínio, muitas vezes até por Então, isso cuidar. aí você acha que os dirigentes precisariam pensar melhor, Pensar né? melhor, Os legisladores. investir melhor, canalizar melhor, destinar melhor o dinheiro. É verdade, é verdade. E assim, hoje, para tentar amenizar um pouco, é utilizar esses mecanismos que eu citei para você agora há pouco. Né, de você utilizar esses mecanismos que a lei prevê, que a lei autoriza, Sim, tá? Não estou falando aqui em sonegar, em você omitir Entendi. rendimento, não é isso. entendi. Mas você utilizar mecanismos legais para você conseguir trazer uma economia para o seu cliente. Isso. Entendeu? Bacana. Trazer algum proveito para ele. Sim, sim. Tem alguma coisa, você precisa dar uma compensada. É uma vantagem por tudo que ele Uma- paga, né? Por tudo que ele paga. E às vezes a sociedade acaba, infelizmente, não tendo retorno, como você disse. A Eu também sociedade, no concordo. geral, não tem. É verdade. Não tem. Ô, Júlio, dá uma mensagem final aí para os estudantes de direito, para os jovens advogados e também para os cidadãos em geral, dentro dos seus conhecimentos aí. Bom, primeiramente, para você que é estudante de direito, sendo meu aluno ou não, né, procurem sempre se especializar. Eu sempre sou defensor ferrenho de que um clínico geral na advocacia não é uma coisa que funciona muito bem. Que você muitas vezes sabe fazer tudo, mas não se especializa em nada. Então, como o próprio Nelson aqui. O Nelson, eu percebo que ele é um profissional que, quando você fala em uso capião extrajudicial, ele é a pessoa que pode ser até uma referência aqui na nossa cidade. Atua na área. Não só uso capião, mas outras áreas do direito. Né? Você precisa se especializar e mesmo que o número de advogados seja grande, né? Eu vou falar aqui uma coisa que eu ouvi em 2003, quando eu estava na minha graduação. Um professor me disse, na época já se discutia muito em relação a esse número de advogados que existe no Brasil. Ele pegou e falou para mim assim: Júlio, o bom profissional sempre vai ter o seu espaço. Essa é a mensagem que eu deixo para você que é estudante de direito. Tá? O direito é muito amplo, dá para você atuar numa infinidade de áreas. E você que é cidadão, né, fique atento aos seus direitos, né, procurem, como eu sou um defensor ferrenho de que o profissional precisa se especializar, sempre que for requerer um direito, procure sempre um profissional especializado na área. Né? Seja na área criminal, seja na área de família, seja na área trabalhista, seja para requerer um benefício junto ao INSS, no tributário a mesma coisa.
né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, sempre procure uma ajuda de um bom profissional para você poder solucionar o seu problema, se o problema já existir, ou se seja para requerer algum direito seu. Maravilha, Júlio. Muito grato aí pelas informações, né? Altamente relevantes. Eu tenho certeza que o público vai gostar e vai aproveitar dessas informações, né, relevantes que você passou aqui. Agora eu quero saber assim, como que eles te acham nas redes sociais? Onde que eles acham o Dr. Júlio? Seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, Basicamente no hoje YouTube, eu uso só o Instagram. que é Tá? uma Eu fiz uma mudança que é uma recente rede aqui. social que tem crescido bastante, né, Júlio? Isso, é uma rede social, assim, eu tenho o Facebook, mas o Facebook eu pouco manuseio, né? Eu uso mais o Instagram, eu fiz umas mudanças recentes nele. Deixa eu pegar aqui. No Instagram, você vai me achar como Júlio Noronha, tudo junto, .adv. julionoronha.adv. Tá? Bacana, bacana. Maravilha, gente. Com isso eu quero agradecer mais uma vez imensamente, né, comparecimento, né, pelo Júlio ter aceitado o convite para participar do 31º episódio do TanumaCast, né, que é um dos podcasts que mais cresce, que tem mais, assim, o público tem gostado muito do conteúdo graças ao conteúdo que os convidados trazem, né. Quero agradecer ao empresário Robson Guedes, o Robinho, que é proprietário da Contabyte e também é dono desse estúdio, né? É fantástico. Quero agradecer o nosso auxiliar aqui, técnico de imagem e som, o Rock. E é isso aí. Mais uma mensagem final aí, um abraço para sua família, para quem você quiser, para o pessoal que trabalha com você. Tem mais um minutinho para Não, tranquilo. Não queria novamente agradecer o convite, foi uma honra. É sempre bom você passar essas informações que muitas são de interesse público, né, interesse de toda a coletividade. Com certeza, com certeza. Que você tem a oportunidade de abordar assuntos de interesse não só de um empresário, mas de uma aposentada, por exemplo, né? Então, você tem essa oportunidade, você tem essa abertura. E esse seu quadro dá essa abertura para nós. Então, maravilha. Mais uma vez agradeço o convite, tá? E sempre estaria à disposição. Sempre que precisar trocar algumas ideias aqui, estamos à disposição. Eu é que agradeço. Tá bom? Valeu. Obrigado, Nel.